Abra comigo sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14, versículo 15. Diz assim, eu vou ler na NVI, diz que o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê onde pisa. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. Não é à toa que a palavra de Deus é o livro mais atual de todos os tempos. Ela foi atual há 1000 anos atrás e continuará sendo atual há 5000 anos lá para frente, se o Senhor não voltar. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Primeiramente porque é a palavra de Deus. E dentro desse ser palavra de Deus, é a palavra que sabe de tudo. É a palavra, como que diz lá em João 1, né? É a palavra que sempre esteve, que sempre foi. Sem a palavra, nada do que é. Nada do que seria ou nada do que foi formado é. É a palavra de Deus. E é muito atual a esse tempo. Por quê? Como o texto diz, o inexperiente, a pessoa inexperiente, acredita em tudo, acredita em qualquer coisa. Geralmente, não examina o que está aprendendo, ou não examina o que vê, ou como diz o texto, não examina onde pisa. E por isso, muitas vezes, acaba acreditando em qualquer coisa. É fácil de ser manipulado por não pensar. E geralmente o inexperiente toma decisões precipitadas. Às vezes toma decisões, em sua maioria das vezes, equivocadas, por falta de experiência, por falta de sabedoria, por falta de pensar um pouquinho. O inexperiente, muitas vezes, não espera, não abre mão de tempo, não sabe aguardar, não tem paciência para que as coisas aconteçam e faz tudo de uma forma muito que na hora e acaba muitas vezes pagando caro por isso. O inexperiente, ele acha que sabe tudo, quando não sabe de nada, quando pensa saber alguma coisa. Despreza conselhos dos mais experientes, dos mais velhos, dos mais sábios. Embora a experiência também não seja sinal de sabedoria, mas a experiência tem uma vantagem sobre a ausência da experiência. O inexperiente, ele é apressado e toma decisões equivocadas. Tornam-se presas fáceis de espertalhões, são facilmente enganados, né? Os inexperientes são fáceis de se influenciar, de se manipular, mas os prudentes estão atentos, ouvem antes de qualquer decisão, ouvem antes de agir. Mas sabemos que tanto inexperiente quanto o experiente, ele tem muito que aprender. Então, muitas vezes nós muitas vezes estamos no papel do inexperiente. Muitas vezes nós achamos que sabemos alguma coisa. Muitas vezes nós achamos que sabemos tudo até. Tem gente que, a gente conhece, pessoas que se acham até superiores até ao próprio Deus. Olha que arrogância. Mas a gente sabe que, na verdade, nós não somos nada e precisamos aprender. E uma das maiores formas que nós temos, ou uma das maiores ferramentas que nós temos, que o Senhor nos disponibilizou para aprender, é o tempo. O tempo, a escola do tempo, é a maior ferramenta. O tempo é o maior ensino que nós temos para aprender. Se nós olharmos para as crianças, por exemplo, nós vamos ver isso. Quem aqui, eu fiz uma análise na minha vida,
Quem é que nunca pensou assim, poxa, como eu queria ter a experiência que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Olha aí. Faculdade não ensina isso, seminário não ensina isso, doutorado não ensina isso, pós-doutorado não ensina isso. O que o tempo ensina, só o tempo ensina, não tem jeito. Somente com o tempo. Ninguém aprende tudo de uma hora para outra, a gente sabe disso. Mas se formos sábios, buscaremos conhecimento prático na vida, no nosso dia a dia. Mas se formos espertos, se queremos ainda alcançar pontos, objetivos ainda maiores, além da prática diária no dia a dia, nós vamos olhar para aquele que é mais experiente, nós vamos olhar para aquele que é mais sábio, aquele que vai me ajudar, me ensinar a andar para frente e com ele aprender, e encostar ali e aprender. Por quê? Talvez coisas que nós vamos passar agora, ou que nós vamos passar a semana que vem, coisas que nós vamos aprender. Talvez algum amigo, talvez algum irmão já aprendeu isso lá na frente. Então não sofra, caminhe com alguém que vai te ajudar a andar para frente. Não é verdade? Por isso que o tema desta manhã, da nossa reflexão, é quanto mais velho, melhor. Eu coloquei o tema assim, quanto mais maturado, melhor. Mas lá em casa os meus assistentes falaram assim, isso é tão velho, essa palavra é tão velha que é até mais velho que velho. Então, quanto mais experiente, melhor. Quanto mais velho, melhor. Dizem que o vinho, quanto mais antigo, ele é melhor, não é? O queijo, existem alguns tipos de queijo, que quanto mais tempo ele fica mofando lá no armazém, lá no estoque, ele fica melhor, e assim vai. Precisamos aprender. O tempo forja as pessoas, o tempo traz maturidade para a pessoa, e nós como cristãos, precisamos aprender e entender sobre o tempo. Quando nós, na nossa caminhada cristã, eu tive a oportunidade, a alegria, o privilégio de nascer num berço evangélico. E literalmente dentro da igreja. Meus pais eram zeladores na Igreja Batista Canaã, lá na Zona Leste. Um zelador, não sei quem sabe o que é isso, mas um zelador é aquele que mora lá dentro da igreja, lá na igreja. E meu pai e meus pais foram zeladores lá por muitos anos, mais de 50 anos atrás isso. Né? Então, e nós vamos ver que o tempo tem nos ensinado que como cristãos, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, é um processo, é uma caminhada, a gente não sabe tudo na hora. Precisamos o quê? De aproveitar o tempo, assim como tudo na vida, para aumentar o nosso relacionamento com Deus e para aumentar o nosso nível de intimidade com Deus e a maturidade com o Senhor vai chegando. Quando eu era menino, eu agia como menino, agora que sou homem, eu ajo como homem, não é assim? Então nós vamos entender que o tempo é a melhor coisa para o crescimento, para o amadurecimento. E uma outra coisa importante, valorizar a sabedoria do outro. Às vezes nós olhamos para os idosos, para os mais velhos, e às vezes nós desprezamos o conselho dos mais velhos. Às vezes desprezamos o conselho de um pai, de um avô, de um chefe mais experiente, de alguém mais experiente. Às vezes nós desprezamos isso. E quando fazemos assim, erramos, pagamos por isso, pecamos com isso. O ideal seria que, como cristãos, a partir do momento que começamos a andar com Cristo, nós possamos buscar entre nós, entre irmãos, entre amigos, alguém já mais experiente, para podermos caminhar e aprender junto. Ah, mas é porque aquele irmão sabe tudo? Não, mas porque talvez ele já tenha um tempo a mais de experiência com o Senhor, ele poderá te ajudar nesta caminhada. O ministério de Jesus foi assim. O cristianismo é assim. O cristianismo é o movimento da troca, é a troca de conhecimentos a respeito do Senhor. O cristianismo é o discipulado. Jesus discipulou 12, que discipularam muitos outros, e o evangelho chegou até nós. Os discípulos de Cristo tiveram outros
Tem alguns descendentes que estão até por aqui, né? Policarpo, né? Temos a família Policarpo aqui, os discípulos de João, que vem de lá da descendência, não é? E chegamos aqui. Por quê? Porque alguém ouviu de Jesus, transmitiu a palavra, e esse transmissor da palavra fez discípulos, que fez discípulo, que fez discípulos, e hoje estamos nós aqui com a missão de fazermos discípulos de Cristo. Temos falado muito esse ano aqui sobre sermos discípulos e fazermos discípulos de Cristo. E como podemos fazer para aproveitar o tempo, amar os experientes e aprender com os experientes? Eu separei aqui 2 exemplos rápidos, mas que nós podemos entender. O primeiro exemplo está lá em 1 Reis. Esse primeiro exemplo foi o 4º rei de Israel. Esse primeiro exemplo, que é um exemplo de inexperiência, aquele que se achava experiente, mas na verdade mostrou ser um homem muito inexperiente, se chama Roboão. A sua história está lá em 1 Reis 11, 12, com o paralelo de Crônicas, lá 9, 10, 11. Nós vamos ver, nós conhecemos a história de Israel. Nós sabemos que Deus levantou, Deus sempre quis. O desejo do Senhor era de que Ele fosse o guia do povo de Israel, mas nós vamos ler lá em 1º e 2º Samuel, que o povo, olhando para as outras nações, pedem a Samuel um rei. Deus lhes dá o rei Saul. Saul, ele legisla por 40 anos, e em algum tempo, lá nós vamos ver em 2 Samuel 15, 22, quando Deus dá uma missão para ele e ele desobedece ao Senhor. E Samuel diz a ele, obedecer é melhor que sacrificar. E pela sua desobediência, o reino será tirado de você. Então Deus vai e escolhe Davi como sucessor de Saul. Davi, o homem, segundo o coração de Deus, teve as suas falhas, a Bíblia mostra, a Bíblia narra, nós vamos lá ver isso em Crônicas. Mas nós vamos ver que Davi foi um homem um guerreiro que trouxe a paz para o reino do norte. Foi um homem que andou com o Senhor. Foi um homem com muita experiência bélica, né, com muita experiência nas guerras, que ele conseguiu conquistar todos os países vizinhos. E após 40 anos de reinado, passa o reinado para o seu filho Salomão, num tempo de paz. Toda a guerra que tinha que acontecer, Davi foi lá, enfrentou e venceu, porque o seu Deus era com ele, o nosso Deus era com ele. Salomão, ele recebe então um tempo de paz, um reino de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de riquezas. E é interessante ver que ele pede a Deus sabedoria, e Deus o encheu da sua sabedoria. Nós vamos ver no texto, e a gente vê na história, nos anais de todas as crônicas de histórias, vão dizer que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. É dado a ele a autoria do livro de Provérbios, é dado a ele a autoria de Eclesiastes, né, alguns salmos, e nós vamos ver então, que ele foi um homem que teve um período de prosperidade e de sabedoria, mas no final da sua vida apostatou. Mas enfim, com a sua morte, o seu filho Roboão, então, assume o trono. E o que Roboão faz? Nós vamos ver, Roboão, que muito provavelmente, eu imagino que conheceu Davi, nem que Davi tenha, né, balançado ele um pouquinho no colo, mas ele conheceu Davi. E ele foi filho do homem mais sábio da terra, dos seus dias. Olha a referência que ele teve. Olha a experiência que ele teve. E é interessante vermos que os reis, assim como hoje os presidentes têm os seus conselheiros, naquela época os reis também tinham os seus conselheiros. Homens experientes, homens vividos, homens que davam auxílio ao rei. Quando Salomão morre, os conselheiros de Salomão ficaram à disposição do rei Roboão. Roboão, por sua vez, pensa, vamos contextualizar aqui para ficar mais fácil até para eu falar. Playboy,
mimado, cheio de dinheiro, toda hora indo para o shopping, tinha o videogame que queria, que mais? Era aquilo. Seus amigos, mesmo naipe, mesma coisa. Um monte de playboyzinho mimado, jovens mimados, jovens que tinham tudo o que queriam, que não sabiam valorizar o sacrifício ou o sofrimento que era trabalhar para poder ter alguma coisa. Esses eram os amigos de Roboão. Note que os conselheiros de Salomão estão aqui à disposição. Quando o reino, então, cai na mão de Roboão, Jeroboão e a turma lá do norte, que sofriam, eram os trabalhadores braçais que sofriam para sustentar os luxos do rei. Então eles vão até Roboão e questionam. Poxa vida, Salomão, ele colocou encargos muito pesados sobre as nossas vidas. Então eu gostaria que você facilitasse um pouquinho a nossa vida, nos ajude com isso, né? Dá uma aliviada nos impostos, dá uma aliviada nesse trabalho forçado. A gente quer trabalhar, mas a gente também quer curtir a família, a gente quer curtir os filhos, a gente quer ter um final de semana de descanso. Roboão, ele pede 3 dias para responder Jeroboão e a turma do norte. E o que Roboão faz? Se a gente lendo lá, versículo 25, 26, de 1 Reis 11, nós vamos ver que ele vai nos homens, nos conselheiros do seu pai. Olha que legal. E quais são os conselhos dos anciãos? Olha, Roboão, se eu fosse você, realmente, eu aliviava um pouquinho a carga desse povo, porque eles vão trabalhar melhor, eles vão trabalhar felizes, e você poderá contar sempre com essa turma. Olha que conselho, olha que atitude boa do rei. Um jovem que agora torna-se o principal homem de uma nação. Então ele vai buscar o quê? Conselho dos sábios, que viveram, que conheciam, que sabiam o que estava acontecendo com o povo. Mas então ele resolve, não, eu não sei se esse conselho é bom. Vou procurar os meus sábios. E quem eram os sábios que Roboão coloca para si como conselheiros? Seus amiguinhos que jogavam videogame junto com ele. Alguns jovens que talvez nunca sequer tenham saído lá pelas periferias de Israel para saber como que o povo sofria. Alguns jovens que sequer sabiam o que era carregar uma ferramenta, uma enxada, uma pá na mão para poder trazer o sustento para o lar. Eles sabiam bem como gastar, mas como trabalhar não. Então qual é o conselho que eles dão a Roboão? Que nada, esse pessoal está chorando de barriga cheia. Se eu fosse vocês, eu dava era mais trabalho para eles. Eles estão ociosos. Dá mais trabalho para eles. Com isso, e o pior, Roboão vai e ouve então esse conselho. E quando o pessoal vai cobrar uma resposta, quando Jeroboão chega a Roboão para cobrar essa resposta, Roboão fala para eles, não, pelo contrário, se meu pai não castigava vocês, agora eu vou castigar vocês com chicote. Se meu pai dava pouco serviço para vocês, vocês vão trabalhar dobrados agora. Com isso, Roboão perdeu o reino. Roboão perdeu 10 das tribos. Tudo bem que isso fazia parte dos planos de Deus, porque nós vamos ver que Aías já havia prometido 10 tribos para Jeroboão. Mas a questão aqui é a busca do conselho. O reconhecimento de que alguém mais experiente pode me ajudar nas minhas decisões por agora, que eu ainda não sei. Olhando para a experiência de outro, eu posso aprender como agir agora, e aí futuramente eu já saberei como agir. E Roboão fez o que era o mais improvável possível. Ouviu os seus amigos e aumentou o imposto do povo. Com isso, o povo se rebelou e foi dada sequência na divisão do reino. Que coisa ruim. Como é ruim quando nós temos a oportunidade de aprender com os mais experientes, para não cometermos os mesmos erros. Eu tenho dito isso para os meus filhos, para alguns jovens aqui, eu tenho dito isso. Às vezes é bom a gente andar por aí, quando nós estamos com alguns projetos, quando nós temos algumas coisas para fazer, é bom, claro, primeiramente orar, mas é bom olhar para quem já está fazendo.
porque aí você sofre menos. Por exemplo, nós precisamos olhar para uma igreja que tem ar-condicionado e sofrer menos. Mas, por exemplo, nós podemos olhar, ver. Outro dia nós fomos ver um ministério infantil de uma grande igreja em São Paulo, copiamos várias ideias para trazer aqui para a Wanda, né, Wanda? Por quê? Porque aí a gente sofre menos. Talvez a gente quer fazer lá a mesma coisa, aqui algumas coisas legais aqui, que lá já estão fazendo, e aqui nós vamos sofrer para fazer. Então lá já a receita já vem prontinha, olha que maravilha. É aprender com a experiência. Mas vimos com Roboão aqui um exemplo infeliz, né? Uma pessoa que foi inexperiente, isso lhe trouxe infelicidade, porque teve muita dor de cabeça. Mas nós podemos ver aqui agora um outro grupo que ouviram a voz da experiência. E esse texto eu quero ler com vocês. Abra comigo em Atos 5. Pedro e João foram presos, e os saduceus prendem eles e querem matá-los, porque proíbem eles de pregar o evangelho, não é? E querem matá-los. Não, vamos matar esses caras que estão falando desse Jesus. Quem é esse Jesus? Jesus morreu, acabou, já foi. E eles insistem em pregar o evangelho. Então, o povo se reúne, os saduceus se reúnem, vamos matá-los, porque é melhor. E um líder se levanta entre eles. Esse líder tem o nome de Gamaliel. Antes de lermos o texto, vamos imaginar aqui. Não, vamos ler o texto. Atos 5:33. Gamaliel, né? Ouvindo isso o quê? Que os saduceus queriam matar os apóstolos de Cristo por pregarem o evangelho. Então, ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens, né, os discípulos, saíssem por um momento. Vamos abrir uma pausa aqui. Gamaliel, por fazer parte do sinédrio, já era um homem mais velho. Por ser doutor da lei e escriba, isso quer dizer que ele era um homem muito respeitado na sua comunidade e na sua sinagoga, entre os judeus que ali estavam. Era um homem respeitadíssimo. Isso quer dizer que ele era um homem mais experiente. Alguns eruditos dizem que ele é filho daquele Simeão que nós vamos ver lá nos comecinhos do Evangelho, é aquele que quando está lá no templo adorando a Deus, e quando José e Maria vão levar Jesus para apresentá-lo, ele pega Jesus no colo e fala: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram o Filho de Deus. Este mesmo homem é o pai deste Gamaliel aqui. Esse Gamaliel viu o seu pai, cresceu com o seu pai, teve um relacionamento com o seu pai, sabendo que o seu pai reconheceu Jesus como Filho de Deus. Mas o próprio Gamaliel, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, conhecedor de Deus, homem temente a Deus, não tinha reconhecido, com toda a sua experiência, não tinha reconhecido Jesus como Filho de Deus. Esse era Gamaliel, um homem respeitadíssimo. Nós vamos ver lá em Atos 12, quando Paulo vai falar que ele foi aluno de Gamaliel, que por sua vez foi da escola de Hilel. Olha, nós estamos falando de pessoas altamente gabaritadas, conhecedoras, né, das leis judaicas, conhecedoras da palavra de Deus, e que estavam dispostas a ensinar, a fazerem discípulos. Então nós vamos ver aqui, então, Gamaliel dando o seguinte conselho. Versículo 35. Homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens, porque há algum tempo surgiu Teudas dizendo ser alguém, a ele se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias dos recenseamentos, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram.
Mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Então agora eu vos digo, afastai-vos desses homens e deixai-os livres. Pois se esse projeto, se esta mensagem que eles pregam, se isso tudo que eles estão falando, se esse tal Jesus aí, que eles tanto mencionam, se isso for, cadê? Se esse projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Versículo 40. Então eles concordaram. Os homens que queriam matar os discípulos ouviram o conselho dos mais idosos, dos mais experientes, e captaram a mensagem e falaram: vamos concordar com isso, porque isso vai nos fazer bem, isso é justo, é um conselho bom. E é interessante nós vermos isso, né? Outros passaram, e quantos nos nossos dias, quantos nós já ouvimos aí, que já passaram, movimentos que passam, sensações que passam, costumes, modos, manias que passam, mas o Evangelho permanece. Se é de Deus, prevalecerá. Aqueles homens, então, deixaram os discípulos e tocaram suas vidas. Claro que depois a perseguição vai continuar. Nós vamos ver em Atos 8, aí quando Saulo entra no cenário, né, com a perseguição, a morte de Estevão, as perseguições começam e por aí vai. Mas o interessante aqui é o quê? Dois conselhos, duas situações onde anciãos foram procurados. Nós vamos ver que não foi ouvido por inexperiência, porém outro foi ouvido por inexperiência também. Queriam aprender, o inexperiente querendo aprender. Por quê? Porque sabia-se que toda aquela angústia, aquela ansiedade, aquelas coisas que se passavam pelos seus corações, aquele homem já havia passado também. E se ele estava dizendo: não, segura um pouco, faça assim, eu quero aprender, eu quero ser igual, eu quero fazer assim, eu vou fazer. Quando alguém está nos ajudando, quando alguém está nos ensinando a caminharmos com Cristo, quando alguém está nos auxiliando para juntos caminharmos com Cristo, junte-se a esse irmão. Muitas vezes nós estamos abrindo mão de caminhar com quem pode me levar a mais perto de Deus, para fazermos escolhas indignas, escolhas que estão me afastando do Senhor. Infelizmente, isso é mais natural na igreja, dentro da igreja, do que parece, mas é verdade. Essa semana mesmo eu ouvi. Não, eu prefiro os meus amigos lá do boteco do que os meus amigos dentro da igreja. Que pena que eu fiquei dessa pessoa que me disse isso. Que pena. Porque os amigos do boteco certamente estão me levando para longe do Senhor. E eu sei que aqui, nesta comunidade, quando eu estou caminhando com vocês, eu sei que nós estamos juntos, caminhando para o Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então nós precisamos aprender com a vida, que no dia a dia, né, que o que vale a pena ainda é aprender pela experiência. Dificilmente você vai acertar que um cirurgião, um recém-formado, acabou de pegar o canudo agora em julho, um cardiologista, né, o cardiologista do coração, não é? Então o cara pegou o caneco agora em julho, e aí você vai lá, eu gostaria de fazer uma operação, você vai lá no Dante Pazanese, procura justamente esse, fala: eu estou precisando trocar uma ponte de safena, que você pode fazer isso? Você vai confiar num médico que nunca fez uma cirurgia delicada, perigosa, complicada? Você entregaria o seu coração facilmente assim para esse cardiologista, sem experiência, poder operá-lo? Você não faria isso. Você está com o seu carro, quebrou e tal, aí você vai num mecânico inexperiente e vai deixar o seu carro lá sabendo que ali do lado você tem um rapaz que todo mundo indica, que já está há 50 anos no mercado e tal. Você não vai. Dificilmente isso vai acontecer. Embora um recém-formado ache que sabe de tudo, ele não sabe de nada. Por isso que em algumas situações você precisa passar por um estágio
Na medicina você vai acompanhar algumas coisas, você vai ver algumas coisas, em determinadas áreas você vai ver algumas coisas, e ainda assim, somente a prática vai te levar à experiência, e aí ao amadurecimento, e assim vai. Da mesma forma que uma faculdade não forma um médico, né? A faculdade de medicina não transforma a pessoa num médico, vai ser a experiência que vai lhe transformar num bom profissional. Um seminário também não forma pastores, o seminário forma teólogos. Quem forma pastores é o Senhor, quem forja pastores é o Senhor. É Ele que te chama para a obra e coloca você numa igreja para desempenhar o seu ministério e crescer, aprender, adquirir experiências, e assim vai. Existem coisas que que nós temos aqui na igreja para resolver, para fazer, para praticar, que jamais no seminário nós vamos aprender isso. Claro que nem sempre os mais experientes são os mais inteligentes, mas com certeza, por serem mais vividos, obtêm vantagem perto dos menos experientes. Ainda que você esteja aprendendo o que não deve fazer. Às vezes você está olhando para alguém que é mais experiente que você, mas só faz coisas equivocadas. Ainda assim você está aprendendo, porque você sabe o que não fazer. Opa, peraí, se ele, com toda a experiência dele, está fazendo assim e não está dando certo, opa, já sei então o que não fazer. De qualquer forma, o experiente tem sempre vantagem sobre o inexperiente. Tenho aprendido que o tempo, quanto mais se passa, quanto mais nos permitimos aprender com ele, nós vamos nos tornar melhores. Nos tornamos melhores. Como eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje lá com meus 18 anos. Com certeza, 2 anos a menos de dor de cabeça para o meu pai, eu teria economizado. No mínimo 2 anos, no mínimo. Mas o tempo nos amadurece, o tempo nos ensina. Se eu fosse como hoje, há 24 anos atrás, será que a Renata teria casado comigo? Teria sim, porque eu estou bem melhor, eu estou mais, Vamos lá. Então, e assim nós vamos caminhando. Veja uma criança, um bebezinho. O bebezinho, ele nasce totalmente inexperiente. Eu acho que a única experiência que o nenê já vem de fábrica é acabar com o silêncio capaz da gente, Porque já acorda chorando, esgoelando, naquele auê todo e tal. Eu acho que é a única experiência que o nenê tem. Mas o resto nós vamos ver o quê? Olha a pureza, a simplicidade, a humildade, a inocência de uma criança. Aquela criança 0 quilômetro, acabou de nascer, está com 2 meses de vida, 3 meses, 3 aninhos, ainda está 0 quilômetro. Está puro. Essa criança é pura. Experiência de vida 0, preocupação 0. Aí ela cresce, continua com esses seus atributos lindos, bonitinhos, pacíficos, engraçadinhos, mas vão sendo atribuídos outros. Uma criança, em pouco tempo, ela torna-se curiosa. Em pouco tempo, uma criança quer descobrir o mundo. Em pouco tempo, ela quer descobrir os gostos, os cheiros. Ela quer andar, quer ver o que tem na tomada, não é isso? A criança, ela torna-se curiosa. Bom seria, então, que fôssemos como as crianças. Vamos lá para Lucas 18, versículos 15 a 17. Estou caminhando para o final, tá, meus irmãos? Lucas 18, versículo 15, diz assim: Traziam-lhe também as crianças de colo, para que Jesus as abençoasse. Mas ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai que as crianças venham a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Jesus está dizendo aqui o quê? Deixa as crianças virem. Deixa as crianças chegarem até mim. Elas são queridas, elas são bem vistas, bem-vinda. Não é assim que a gente pensa?
Ou eu estou errado? É assim que a gente pensa. Criança, né? Guti, 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 que coisa bonitinha, que lindo, não é isso? Mas nos dias da antiguidade, lá nos tempos de Jesus, as crianças não eram bem-vindas e não eram queridas desta forma. As mulheres e as crianças, elas apenas eram aceitas porque fazia parte da vida. Uma criança, o período de vida de uma criança só era aceito porque todo ser humano adulto precisa ser criança. Olha que coisa mais maluca, olha como o evangelho é. E Jesus, quando aceita que aquelas crianças venham, Jesus inclusive repreende os discípulos, né? Não atrapalhe elas não, deixe que elas venham até mim. Jesus está mostrando mais uma vez que as crianças são bem-vindas, que todos são bem-vindos ao reino, porque dos tais é o reino de Deus. E aí ele vai dizer, sejam como uma criança, seja puro, vocês adultos que já são contaminados com tudo, sejam puros, sejam inocentes, sejam amáveis. Mas Jesus não está dizendo só isso, quando ele olha para aquelas crianças, ele está vendo que, com o passar dos anos, com o passar do tempo, aquelas crianças vão crescer, vão adquirir as suas experiências, serão homens e mulheres que vão ser úteis para a sociedade, que serão úteis para a obra do Senhor, que serão úteis para o reino de Deus. Talvez não naquele momento como crianças, mas com o passar do tempo, adquirindo maturidade, adquirindo experiências, se tornarão homens e mulheres que poderão fazer a diferença na sociedade. Quanto mais velho, melhor. Nós estamos aqui hoje buscando experiências, tendo com uma bagagem muito grande no Evangelho, com uma bagagem muito grande na vida, e que serve e que servirão para que outros olhem para a gente e falem assim, poxa, eu queria ser assim. Pessoas que olham para você, Michele, e falam, nossa, eu quero ter o que essa mulher tem. Chegar para você e falar, o que é isso? É Jesus. Ana, o que é isso? É Jesus. Jair, é Jesus. Oséias, é Jesus. Todos vocês aí na rede social, é Jesus. O que nós temos que é diferente, que o mundo precisa querer olhar para nós e desejar? Jesus. E é o tempo, é o nosso relacionamento com Deus, o tempo investido no relacionamento com Deus que vai nos trazer essa maturidade, fazendo que quanto mais tenhamos tempo com o Senhor, nos tornemos pessoas melhores. Jesus está olhando para aquelas crianças, talvez que a sociedade olhasse para elas sem expectativa. As pessoas olhavam para aquelas crianças esperando que elas ficassem velhas logo, pelo menos aos 13 anos, que um homenzinho, o judeuzinho, ele adquire a idade adulta com os 13 anos, certo? Então assim, poxa vida, tomara que ele adquira logo 13 anos, faz logo 13 anos, passa logo esses 13 anos, para poder vir trabalhar, para poder vir ajudar aqui em casa, para poder trazer sustento. Era isso que a comunidade pensava. Jesus não está olhando nesta perspectiva. Jesus está olhando na perspectiva do amor, do tempo, do amadurecimento. Essas crianças que aqui estão hoje serão homens e mulheres que darão frutos para a glória do Senhor. As nossas crianças que estão aqui agora sendo ministradas nesta manhã serão homens e mulheres que darão frutos para a glória do Senhor. Nós que estamos aqui hoje somos homens e mulheres que daremos frutos para a glória do Senhor. É por isso que estamos aqui, é por isso que investimos tempo, domingo após domingo, quarta após quarta, sábado após sábado, pelo menos só aqui em Osasco nós já estamos há mais de 2 anos, investindo tempo. Todos nós aqui, quando começamos a igreja, nós já somos diferentes do que éramos há 2 anos e pouco atrás. Não somos, Ivanildo? Quem mais? Sheila, não somos, Sheila? Benê? Somos, até porque nós éramos, sei lá, um grupo, Elaine, Alex... Éramos, sei lá, um grupo de 10, 12. Olha aqui a igreja cheia hoje. Por quê? Nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. O Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas e nós vamos melhorando. Quem era Deus na minha vida há 10 anos atrás, eu já nem me lembro mais, porque eu sei do Deus que é hoje, que é muito melhor. E por que é melhor? Porque foi Deus que mudou? Não, porque eu mudei. O meu relacionamento com Deus mudou. O meu tipo de busca com Deus mudou. E é essa a expectativa que Jesus olha para nós. É assim que Deus olha para nós.
esse daqui já está pronto para abate. Não, esse daqui ainda precisa de mais um tempinho. E assim vai. Nós vamos amadurecendo, dia após dia, crescendo. Mas nós nunca caminhamos sozinhos, nós não podemos caminhar sozinhos. Jesus olhava para aquelas crianças, e assim como ele olha para nós, e ele diz assim: sejam curiosos também, como essas crianças. O curioso aprende fácil, o curioso aprende mais rápido. E a criança é assim, vocês já viram como a criança aprende rapidinho as coisas? Como as crianças assimilam as coisas? Por que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente ensina para as crianças? Porque senão ela aprende tudo, inclusive o que não presta. Não é isso? Jesus está dizendo isso. Sejam assim também. Olhem para mim. Jesus está dizendo: olhe para mim. Olhe para mim e seja como essas crianças. Copiem o que eu faço, seja como eu. Irmãos, que Deus nos ajude a sermos assim. Nós levamos anos para amadurecermos. Talvez nós não vamos chegar aqui em terra, nesta vida, a sermos maduros na plenitude do conhecimento que o Senhor quer de nós. Isso somente quando chegarmos lá na glória. Mas nós precisamos aprender com os mais experientes. Precisamos aprender com quem já caminhou um pouquinho mais e nos juntarmos a Ele. Moral da história, eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós, muitos aqui, ainda estão engatinhando na fé cristã. Muitos aqui ainda estão aprendendo, começando a aprender, começando a andar. Agora, muitos aqui já sabem um pouquinho mais. E é esta a maior virtude do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da comunhão, é o Evangelho do aprendizado, é um aprendendo com o outro, é aquele que sabe menos, aprendendo com aquele que sabe um pouquinho mais, e juntos caminharmos no conhecimento, na glória do Senhor e na graça do Senhor. É o discipulado. Jesus nos ensinou o tempo todo, a Bíblia nos ensina o tempo todo sobre o discipulado. Caminhar junto, vamos caminhar juntos. Vamos respeitar os experientes, vamos respeitar e ajudar os inexperientes, e juntos todos vamos caminhar para o mesmo propósito: crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E eu te convido a isso, a refletir sobre isso. Olhe para o seu lado, veja quanta gente nós temos aqui. Ore por um irmão essa semana. Manda uma mensagem para o irmão, caminhe com alguém. Caminhe com um irmão essa semana. Temos muitos jovens, muitas crianças, muitos irmãos precisando de um apoio, precisando de ajuda. Ajudem-se. Suportem uns aos outros, Não é tipo assim: nossa, a Renata tem que me aturar por mais 40 anos. Não, não é isso. É auxiliar, é dar apoio. Apoie um ao outro. O que pode ajudar um pouquinho mais, ajude um pouquinho mais. Aquele que sabe um pouquinho menos, procure caminhar, valorize aquele que sabe um pouquinho mais. E juntos caminharemos para o céu. Termino aqui com Oséias 6,3, a parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois como o sol nascente, a sua vinda é certa. E eu falo mais uma vez, assim como o sol está lá fora, assim como o ar está aqui dentro, a vinda do Senhor é certa. E o nosso papel como crente é ser e fazer discípulo para a glória dele. Amém? Coloque-se em pé que eu quero orar com você.